Então, mais uma etapa da revisão da matéria de grego. Aqui o conjuntivo e o optativo do presente. Os modos e seus usos na frase principal. O indicativo é o modo da realidade. Então, sempre que um autor quer falar alguma coisa que não é que ele está pensando, que não é que é possível, mas que é uma coisa que é um fato, ele usa o modo indicativo. O imperativo é o modo do comando ou do pedido. O imperativo ele é muito usado em orações. Orações no sentido de orações litúrgicas, né, destinadas a Deus. O conjuntivo presente em proposições principais, lembrando que aqui estamos falando de frase principal, não indica o tempo. Isso é próprio apenas do indicativo. Lembrando que em grego, o único modo que indica tempo é o indicativo. Todos os outros indicam aspecto. Então, dizer que é um conjuntivo presente, o que está dizendo é que ele tem o aspecto do presente. O que isso quer dizer? Pode estar expressando uma vontade. É igual, isso tem no italiano, isso tem no inglês e, de certa forma, no português, dependendo do lugar. Você chegar num estabelecimento, num comércio, em inglês, em italiano, você dizer com o eu quero tal coisa, é visto como uma falta de educação. Então, a maneira de, nessas línguas, você dizer que quer com um tom mais suave, para não parecer que você está exigindo, é o condicional. Eu gostaria. Isso no grego, a maneira de expressar sua vontade de uma maneira mais leve do que o imperativo é o conjuntivo. O conjuntivo na frase principal serve para isso. É a maneira mais leve de dizer que você quer algo, de expressar sua vontade. Segunda coisa, eventualidade. Ou seja, você está falando uma coisa que não é certo, mas eventualmente é daquela forma. Pode ser. Ou então para expressar uma incerteza. Então, quando o conjuntivo aparece na frase principal, ele significa uma dessas coisas aqui. Há também o conjuntivo exortativo, substitui a primeira pessoa do plural. Façamos o trabalho. Esse façamos aqui, ele não é imperativo, mas conjuntivo exortativo. Façamos o trabalho. Então, é mais um uso do conjuntivo. Aqui eu coloquei um versículo, se não me engano, São Tomé, quando Jesus disse que vai para visitar Lázaro, né, que tinha morrido, aí São Tomé, segundo o Evangelho, diz: Agomen kai remeis ina apothanomen metautu. Vamos também nós, agomen, para morrermos com ele. Esse agomen é um conjuntivo exortativo, ou seja, você usa o conjuntivo para exortar, para animar as pessoas, para levar as pessoas a fazer algo. Ele é usado primeira pessoa do plural. E tem o conjuntivo dubitativo, que exprime uma dúvida, usado em geral na primeira pessoa singular ou plural. Aqui eu dei 2 exemplos. Ti prato. O que devo fazer? Ou seja, a pessoa está pensando alto, né? Ou então, se é num livro, é um personagem que está pensando isso. O que eu devo fazer? Aí, nesse caso, quando está expressando uma dúvida, ainda que seja na frase principal, se usa o conjuntivo, é chamado conjuntivo dubitativo. Segundo exemplo, legomen, re, sigomen. Devemos falar ou calar? Se, por exemplo, você está em uma discussão, em uma reunião, e aí alguém pode dizer, nós devemos falar ou calar? Ele está expressando uma dúvida, então se usa o conjuntivo dubitativo. Então, esses são os usos do conjuntivo nas frases principais. Conjuntivo presente. O conjuntivo é caracterizado em todas as pessoas pelo alongamento da vogal temática. Lá no presente, nós vimos que
A vogal temática, ou seja, aquela letra que une a desinência com o tema do verbo, é ômicron, né? Ou épsilon. No conjuntivo, o que é que acontece? O ômicron vira ômega e o épsilon vira eta. São vogais breves, se tornam vogais longas. Essa é a grande característica do conjuntivo. Quando a gente está lendo um texto, você bateu o olho lá, antes da desinência está uma vogal longa, provavelmente é o conjuntivo. Originalmente, o conjuntivo era marcado por um sufixo "e", ou "o", que, ao se contrair com a vogal temática, causou o seu alongamento. Então, isso é uma questão da formação da língua, né? Possui conjuntivo o presente, o auristo e o perfeito. Então, tem conjuntivo presente, conjuntivo auristo e conjuntivo perfeito. Essas desinências aqui são do conjuntivo presente. Na segunda e terceira pessoa do singular, eta resulta da vogal temática alongada eta mais iota. Aí o que acontece? Vira um eta com iota subscrito. Ou seja, a vogal da desinência ela não é pronunciada, mas ela é escrita embaixo do eta. Esse iota aqui que é da terceira pessoa. Porque se a gente for lembrar lá as desinências do presente, é o, eis e ei, não é isso? Então aqui o o é igual, aqui é eis e aqui é ei. Então o que acontece no conjuntivo? O S continua, o sigma, né, continua, e o ei ele se alonga, ele vira um eta. Só que o iota, como ele não alonga, ele vai para baixo aqui. Aqui o épsilon vira eta, se alonga, e o iota vem aqui para baixo. A terceira pessoa do plural, lyosi, deriva de liontin, com a assimilação de tal para sigma e a queda de ni. O ni é chamado efeutístico. Isso aqui é uma curiosidade aí das pessoas que estudam a formação da língua. No fim, o que importa? Saber que é assim, ou sim. Ou si, ou em alguns casos, ou sim. São duas maneiras de escrever. Então, as desinências do conjuntivo presente são essas. Vamos ver em um verbo. Então, ó, liô, no presente não é lieis, no conjuntivo lies. No presente não é liei, aqui é lié. Liomen, só que ao invés do ômicron é o ômega, porque foi alongado. Liete, ao invés do épsilon, é o eta, porque foi alongado. Liusim. Então veja que o conjuntivo nada mais é do que as desinências do presente com a vogal temática alongada. Não tem dificuldade, não. Liomai, mesma coisa. O liomai do presente é com ômicron. Aqui é com ômega. Lié, lietai. Liometha, lieste e liontai. Conjuntivo alonga a vogal temática. No indicativo, a vogal temática é épsilon e ômicron. No conjuntivo, se torna eta e ômega. O conjuntivo dos verbos contratos é exatamente igual ao presente do indicativo contrato. Porque como esse alongamento aqui ele já acontece por causa do fenômeno da contração, são iguais, seja o presente, seja um conjuntivo. Então, como que eu vou saber se num verbo contrato, se eu vi lá o verbo tá com ômega ou tá com eta, como é que eu vou saber se ele é presente, se ele é contrato? Pelo contexto. Se for numa subordinada, eu sei que é conjuntivo, provavelmente. Se é na frase principal, é mais provável que seja indicativo, a não ser que seja esses usos aqui que a gente disse, que é o exortativo, dubitativo, então está expressando vontade, eventualidade ou incerteza. Porque no mais, se escreve da mesma forma, o presente e o conjuntivo, mas é pelo contexto que a gente sabe qual é um, qual é outro. Optativo. O optativo, do latim optare, que significa desejar,
é usado para expressar possibilidade. Não depende do sujeito ou desejo. Em uma escala hipotética que vai da realidade à irrealidade, que o grego expressa em ambos os casos, de formas diferentes, com modo indicativo. O subjuntivo se situa mais próximo da realidade e o optativo mais próximo da irrealidade. O que isso quer dizer? Existe uma coisa no grego chamada período hipotético. Em português, para a gente fazer o que equivaleria ao grego no período hipotético, a gente tem aquela hipótese que ela é real. Eu não vou escrever real, não, vou escrever certa. Ela é certa, vai acontecer certamente. E além dessa, tem aquela que é possível, mas não é certa. Então, em português, só tem essas duas. Em latim, o período hipotético é o certo, o possível e o impossível. Se escreve de maneiras diferentes. O possível e o impossível. Em grego, o que acontece? É uma língua tão rica e com tantas nuances que eles inventaram um intermediário entre o possível e o impossível. É aquela coisa que é possível, mas é difícil de acontecer. Então, ele poderia dizer, é o improvável. E é nessa... Então, o certo a gente escreve com o indicativo, o possível com o conjuntivo, o improvável, mas que ainda assim é possível, se usa o optativo. No próprio Novo Testamento, o optativo é usado apenas por São Lucas, que talvez seja o escritor com o grego mais desenvolvido. Os outros não usam, porque é uma coisa assim, sofisticada, por assim dizer. Mas é isso que quer para expressar possibilidade ou desejo, nesse sentido. Aqui vou dar um resumo muito breve, aquilo que é mais como se expressa, como se traduz essas coisas aqui, está no vídeo de período hipotético. Aqui simplesmente estou apresentando esse tipo de verbo optativo. Como se traduz? Resumão, com pretérito imperfeito ou com imperfeito do subjuntivo. Ou seja, são aqueles verbos, pretérito imperfeito, que costumam terminar com ia, faria, comeria, beberia, tomaria, iria e assim por diante. E o imperfeito subjuntivo é aquele que a gente usa a terminação asse. Se eu falasse, ou então esse, se eu fizesse, ou isse, se eu caísse. Esse que, o imperfeito subjuntivo, a gente identifica ele porque na frente vem o se, mostrando que tem a ver com hipótese, né? Se eu fizesse, se eu quisesse, se eu fosse, tudo isso é imperfeito subjuntivo. Então se traduz dessa forma. Brevemente eu vou dizer como se traduz cada uma, mas como eu disse, esse tema da tradução, das hipóteses, etc. e tal, estará mais desenvolvido no vídeo de período hipotético. O optativo seguido por an, essa partícula aqui, que não tem tradução, porque ela simplesmente está indicando que é potencialidade no presente ou no futuro. Se vem um verbo no optativo, depois o an, por exemplo, an legoimi, que o oi mostrando que é optativo. Se traduz com pretérito imperfeito. Uma construção com o verbo poder no condicional poderia. Então são duas maneiras de traduzir, ou pretérito imperfeito, ou com uma construção do verbo poder no condicional, ou seja, no pretérito imperfeito. Então poderia colocar an legoimi, como traduz? Diria, ou poderia dizer. Então as duas maneiras de traduzir. Poderia dizer ou diria. A negação desse tipo de hipótese se faz com u, que é a negação de algo que se dá na realidade.
Me é a negação que se faz de algo mais ligado ao pensamento, ao subjetivo. Aqui é a negação objetiva, aqui é a negação subjetiva. Em português é tudo não, né? Então não tem essa diferenciação. O optativo, seguido por ei, seria traduzido por si, é uma hipótese. Então, por exemplo, ei legoimi se traduz como se eu dissesse. Então, quando tem an, pretérito imperfeito. Quando tem ei, imperfeito subjuntivo, se eu dissesse. O optativo precedido por eite, eigar, ei, ros, alá. Veja bem, precedido. Aqui é seguido. Aqui é precedido, vem antes. E expressa um desejo, uma maldição, uma imprecação. Imprecação é aquela coisa que se faz no exorcismo, né? O padre que faz o exorcismo, ele impreca Satanás. Ele dá uma ordem, como posso dizer, forte, com autoridade. Então isso aqui é imprecação. Imprecação considerada realizável. Por exemplo, eigar legóis se traduz como se você dissesse. Então veja, é o optativo ligado à expressão de um desejo, uma maldição, uma coisa forte. Em geral, quando isso aparece em português, a gente tem que colocar o ponto de exclamação. Tomara que você dissesse, ou quem dera você dissesse. A negação se faz com me. Então veja, quando esse terceiro caso acontece, a gente traduz com imperfeito subjuntivo. Esse primeiro se traduz com pretérito imperfeito. Esse segundo e esse terceiro com imperfeito do subjuntivo ou conjuntivo, que é a mesma coisa. Então, os dois tempos verbais do português que traduzem optativo, dependendo de como está lá no texto. O que está seguindo o optativo? Optativo oblíquo, ou seja, o optativo não acompanhado por partículas, ou seja, o optativo sozinho. Também encontramos o optativo não acompanhado por partículas em proposições subordinadas. Então, veja, ele sozinho, ele nunca vai estar na frase principal. Há um tempo histórico, ou seja, uma proposição subordinada com o verbo no passado. Pode ser auristo indicativo, é um verbo que indica passado. Pode ser perfeito, é um verbo que indica passado. Pode ser mais que perfeito, é um verbo que indica passado. E pode ser o imperfeito do indicativo, que é um verbo que indica passado. Então, um tempo histórico é isso, é dos vários tempos que tem no grego, um que indica o passado. Este tipo particular de optativo é chamado de optativo oblíquo, em vez do indicativo e do subjuntivo, chamado oblíquo porque sua forma é determinada principalmente pela regra da consecutio modorum. Essa regra estabelece que, se na principal o verbo está no presente ou no futuro, na subordinada, indicativo ou subjuntivo. Se na principal o verbo está no passado, na subordinada se usa o optativo. Então, é uma regra da gramática grega chamada consecutio modorum. Se na principal tem uma dessas, tem presente ou futuro, subordinada, indicativo ou subjuntivo. Conjuntivo, né? Perdão. Se na frase principal o verbo é no tempo passado, na proposição subordinada se usa o optativo. Consequentemente, a tradução dos optativos oblíquos depende do tempo e do modo requeridos pelo contexto da frase principal. Então, não tem uma regra clara, uma regra geral. Cada caso é um caso. De acordo, como não existe optativo em português, em cada caso, a gente tem que ver o que se encaixa melhor na hora da tradução. Então, vamos às desinências. Optativo presente. O optativo é caracterizado pelo sufixo modal iota, que ao se unir à vogal temática, que no optativo é o O, ômicron, origina o ditongo oi. Então aqui a diferença
O diferencial que nos permite reconhecer quando tem um optativo é o OI. A primeira pessoa do singular tem a desinência primária mi, da conjugação atemática, em vez da desinência secundária. A terceira pessoa do plural tem a desinência en, derivada do indo-europeu original. Indo-europeu é a língua que se falava no leste europeu, na Europa ocidental, ali perto do Irã, até lá perto da Índia. Esse indo-europeu era a língua originária, que deu origem ao grego, ao latim, ao alemão, a um monte de língua, até as línguas lá da Índia, da Arábia, etc. Então, muitas línguas se derivaram do indo-europeu. E uma das características do indo-europeu que sobrou no grego foi esse en aqui, da terceira pessoa do plural. Para todas as outras pessoas, as desinências são secundárias. Possuem optativo o presente, então tem optativo presente, optativo futuro, optativo auristo e optativo perfeito. Aqui nós temos o optativo presente. Então veja que todos têm oi, oimi, ois, oi, oimen, oite, oien. Oimen, oio, oito. Oimetha, ois, the, ointo. O oi é que vai nos dar a pista de que é um optativo. E essas desinências vão nos dizer que pessoa que está. Não tem jeito, não, tem que decorar. Decoreba. A repetição é a mãe de qualquer aprendizado. Se a gente pega lá os verbos, vamos fazer o optativo presente de 50 verbos. Quando chegar no 10º, você já decorou isso aí já. Presente do optativo. Aqui a aplicação das desinências num verbo concreto, lio, que é soltar, né? Então é lioimi, liois, lioi. Lioimen, lioite, lioien. Aí médio passivo. Lioimen, lioio, lioito. Lioimetha, lioiste, liointo. A vogal temática é o O. A letra iota é chamada de característica modal. Por isso, como foi visto anteriormente, em todas as conjugações aqui, a gente tem o oi, que é característico do presente do optativo.